Existe uma narrativa muito confortável, que quase todo mundo já usou pelo menos uma vez. O problema é o mundo. O mercado está difícil. As oportunidades são escassas. As pessoas não ajudam. O sistema é injusto. O cenário não favorece. E embora seja verdade que existem desafios externos reais, existe algo ainda mais poderoso e muito mais perigoso, que costuma estar sabotando seu crescimento. E não está lá fora, está dentro. Essa é a parte que incomoda. Porque é mais fácil lutar contra um inimigo externo do que encarar padrões internos. É mais simples apontar para o cenário do que questionar a própria postura. Mas se você tiver coragem de olhar com honestidade, pode descobrir que o maior bloqueio não é o mundo. É a forma como você reage ao mundo. Você já percebeu como duas pessoas podem enfrentar a mesma dificuldade e ter resultados completamente diferentes? O ambiente é o mesmo. O desafio é o mesmo. Mas as respostas são opostas. Uma cresce, a outra paralisa. O que muda não é o mundo, é a mentalidade. Talvez você esteja esperando que o ambiente melhore para finalmente agir, que as condições se tornem ideais, que o reconhecimento venha antes do esforço contínuo. Mas crescimento raramente nasce em cenário perfeito. Ele nasce em cenário desafiador. E aqui está o primeiro sabotador silencioso, a vitimização sutil. Não aquela explícita, dramática, mas aquela interna. Aquela que pensa, comigo é sempre mais difícil. Se eu tivesse as mesmas oportunidades, se eu tivesse começado antes, essas frases parecem justificáveis. E muitas vezes até são parcialmente verdadeiras. Mas elas têm um efeito devastador, tiram o seu poder. Quando você acredita que o mundo é o principal responsável pela sua estagnação, você entrega o controle. E sem controle não há ação estratégica. Outro sabotador invisível é a procrastinação racionalizada. Você não chama de procrastinação. Você chama de planejamento excessivo, de pesquisa, de preparação, de esperar o momento certo. Mas no fundo, sabe que está adiando o desconforto de começar. Começar é desconfortável. É expor sua inexperiência. É correr o risco de errar. É enfrentar julgamento. E o cérebro tenta proteger você disso. Ele cria justificativas elegantes para evitar ação. Só que enquanto você planeja infinitamente, alguém com menos preparo está executando, errando, ajustando, crescendo, e não porque o mundo favoreceu essa pessoa, mas porque ela decidiu agir antes de se sentir totalmente pronta. Existe também o sabotador da comparação constante. Você olha para os outros e conclui que está atrasado, que é menos capaz, que já deveria ter conquistado mais. E essa comparação não inspira, ela paralisa. Porque cria uma sensação de inferioridade que enfraquece sua iniciativa. Mas você está comparando bastidores com palco. Esforço inicial com resultado final. Processo invisível com conquista visível. Comparação mal direcionada não gera evolução. Gera insegurança. E falando em insegurança, esse é outro sabotador poderoso. A crença silenciosa de que você não é bom o suficiente, de que não tem talento suficiente, de que não é inteligente o bastante. Essa narrativa interna é mais limitadora do que qualquer barreira externa. Porque quando você acredita que não é capaz, começa a agir como alguém incapaz. Evita desafios, não se posiciona, não se expõe e assim reforça a própria crença. Percebe o ciclo? Você acredita que não consegue, então não tenta. Como não tenta, não evolui. Como não evolui, confirma que não consegue. E o mundo nem precisou interferir. Existe ainda um sabotador mais sutil, a falta de consistência. Você começa animado, motivado, cheio de energia. Mas quando a empolgação diminui, e ela sempre diminui, você desacelera. Espera sentir vontade de novo. Espera a motivação voltar. Só que crescimento não responde à motivação, responde à disciplina.
O mundo não está impedindo você de ser consistente. Sua dependência emocional da motivação está. Talvez você esteja esperando sentir confiança para agir, mas confiança não vem antes da ação. Ela vem depois. Vem como consequência de pequenas vitórias acumuladas. Vem quando você prova para si mesmo que consegue continuar mesmo sem aplauso. E aqui está outro ponto que quase ninguém admite. Às vezes você tem medo de crescer. Sim, medo de crescer. Porque crescer traz responsabilidade, exposição, expectativas maiores, pressão. Quando você evolui, não pode mais usar as mesmas desculpas. Não pode mais se esconder atrás da inexperiência. O crescimento exige posicionamento. E é mais confortável permanecer onde as expectativas são menores. Talvez você esteja sabotando seu próprio avanço, porque inconscientemente teme a versão de você que precisará sustentar resultados maiores. Mas aqui está o momento de virada. Se o problema fosse exclusivamente o mundo, você estaria condenado. Porque não pode controlar tudo lá fora. Mas se o problema está, ao menos em parte, dentro de você, então existe esperança. Porque você pode mudar postura, pode mudar hábitos, pode mudar narrativa interna, e isso é libertador. Não significa ignorar dificuldades externas. Significa parar de usá-las como justificativa permanente. Pergunte-se com honestidade: onde eu estou me sabotando? É na disciplina, na comparação, na procrastinação, na falta de clareza, na mentalidade de vítima, na inconsistência? Talvez não seja falta de oportunidade, talvez seja falta de foco. Talvez não seja falta de talento, talvez seja falta de prática consistente, talvez não seja falta de apoio, talvez seja falta de iniciativa. Essa reflexão dói, mas é transformadora. Existe um momento específico na vida em que você percebe que continuar culpando o mundo é confortável, mas improdutivo. E assumir responsabilidade é desconfortável, mas poderoso. Esse momento separa quem permanece estagnado de quem evolui. Imagine sua vida daqui a 5 anos, se você mantiver exatamente os mesmos padrões atuais, a mesma rotina, as mesmas desculpas, a mesma falta de consistência. Nada mudará drasticamente. Agora, imagine sua vida daqui a 5 anos, se você corrigir apenas um sabotador interno. Apenas um. Se decidir ser consistente. Ou parar de se comparar. Ou agir mesmo com medo. O impacto acumulado pode ser gigantesco. O mundo pode até criar obstáculos. Mas a forma como você responde a eles determina seu nível de crescimento. E aqui chegamos ao clímax. Talvez o que esteja bloqueando sua próxima evolução não seja uma crise global, nem a economia, nem a opinião dos outros. Talvez seja uma conversa honesta que você está evitando ter consigo mesmo. Uma conversa sobre disciplina, sobre foco, sobre responsabilidade, sobre maturidade emocional. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa identificar o principal sabotador e enfrentá-lo com decisão. Então eu quero te propor algo direto. Escreva nos comentários qual padrão você reconheceu em si mesmo enquanto ouvia essa mensagem. Qual sabotador interno mais te representa hoje? Quando você assume publicamente, cria compromisso. Se esse conteúdo abriu seus olhos para algo que você vinha ignorando, deixa o seu like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão presas, acreditando que o mundo é o único culpado. E se você quer continuar recebendo reflexões que desafiam sua mentalidade e fortalecem sua disciplina, se inscreva no canal. Porque crescimento começa quando as desculpas terminam. O mundo pode ser difícil, pode ser competitivo, pode ser imprevisível, mas o maior poder sempre estará na sua postura. E quando você para de lutar contra o mundo e começa a ajustar a si mesmo, algo muda. Talvez o que esteja sabotando o seu crescimento nunca tenha sido o cenário. Talvez tenha sido a forma como você estava escolhendo enfrentá-lo. E a boa notícia é que essa escolha pode mudar a partir de agora.